Salve galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Galera, esse vídeo de hoje é um vídeo que eu gosto muito de fazer porque tem a interatividade, tem a ajuda de vocês, que é o Respondendo os Inscritos parte 3. Eu tenho que assumir uma coisa pra vocês, que toda vez que eu vou abrir uma caixa de perguntas lá no Instagram, eu fico com um pouco de medo, tipo, é um receio de não receber nenhuma pergunta, tá ligado? Toda vez que eu vou abrir essa bendita caixinha, eu fico com esse medo, porque, manos, eu tô começando minha vida de youtuber, de instagrammer agora, então eu não tenho muitos seguidores, muitos inscritos, então eu tenho um pouquinho desse medo aí de abrir a caixinha. Só que a nossa família, mesmo sendo pequena, por enquanto vocês são muito engajados e toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, vem bastante perguntas e umas perguntas legais aí que são da hora de responder. E como não foi diferente dessa vez, bastante gente mandou mensagem, tiveram algumas perguntas repetidas, então se por acaso eu não ler a sua pergunta nesse vídeo, não fique chateado, é porque daí como eram parecidas eu acabei escolhendo alguma aleatória, mas não fique chateado, continue mandando sua mensagem, sua pergunta, porque com certeza nos próximos vídeos de Respondendo os Inscritos eu vou te responder, certo? Então bora pra vinheta, que na volta eu vou responder tudo pra vocês. Então tamo de volta, galera, bora dar uma olhada nessas perguntas que vocês mandaram aqui, que tem algumas muito boas. Então vamos lá, a primeira pergunta é do Ri Matsumoto, se eu não me engano é o Ricardo Matsumoto. Ele mandou a seguinte pergunta: o que estaria fazendo hoje no BR de não estivesse, acho que ele quis escrever, se não tivesse ido para o Japão. Eu acho que é isso aí a pergunta. Mano, aí no Brasil eu sempre trabalhei com vendas. O meu primeiro trabalho, não, aliás, meu primeiro trabalho não foi com vendas. Meu primeiro trabalho foi numa lan house, não sei se vocês lembram, provavelmente quem é mais velho aí deve lembrar, era uma rede chamada Monkey, e essa lan house ela era lá no bairro da Aclimação. Esse foi o meu primeiro trabalho, que foi muito legal, tipo, fiz vários amigos legais nessa lan, mas depois desse trabalho, todos os trabalhos que eu tive daí pra frente foram relacionados a vendas. Eu já vendi de tudo, galera, já vendi óculos na Chili Beans, já trabalhei de vendedor na Kelf, não sei se essa loja ainda existe, eu acho que existe porque era bem grande essa rede de lojas da Kelf, já trabalhei na Handbook, já trabalhei na Polishop e por último eu tava trabalhando com venda de carros numa concessionária da Nissan, galera. Então provavelmente se eu estivesse no Brasil hoje em dia eu ainda estaria trabalhando com venda de carros, que é uma coisa que eu gostava bastante aí no Brasil, galera. Inclusive, galera, quem me incentivou a vir aqui pro Japão foi o meu gerente lá da Nissan, que ele também é descendente de japonês, tinha morado mais de 10, 15 anos aqui, e ele falou: eu acho que você vai gostar bastante lá do Japão, eu acho que você deveria ir pra lá e tal, conversamos bastante e hoje estou aqui graças ao Washington, que era o meu gerente lá na Nissan, que me deu essa dica de vir pra cá e acabou dando muito certo. E a segunda pergunta é do Igor Henrique, ele escreveu assim: não é uma pergunta, obrigado por tudo que mostra no canal, continue sempre firme. Pô, Igor, eu que agradeço, cara, eu que agradeço a cada um de vocês que sempre estão aqui dando aquela moral, que se inscreveram, que sempre estão comentando e curtindo aí. De verdade, eu que agradeço vocês aí pela moral que vocês sempre estão me dando. Um dos medos que eu tinha quando eu resolvi criar o canal foi tipo desse ódio gratuito que existe na internet hoje em dia, tá ligado? A galera dá hate de graça, mano. Só que, por incrível que pareça, a gente já chegou nos 1000 inscritos aqui no canal e eu não recebi nenhum hate até hoje. Claro que eu sou pouquíssimo conhecido, então eu acho que não deu nem tempo de eu ter conhecido nenhum hater e tal, mas pelo contrário, mano, todo mundo que chegou no canal aqui chegou, tipo, mano, sempre com muito carinho com a minha pessoa, com muito respeito, tanto comigo quanto com a minha família. Então, Igor, eu que agradeço do fundo do coração, por isso que todo final de vídeo eu agradeço vocês, porque, mano, vocês realmente são muito fera, galera. Então é isso aí, Igor, muito obrigado, um abração pra você, mano. A segunda pergunta é da Ikaori MTAK.
isso aí. E a pergunta dela foi: como foi o assim que chegou no Apato? Sua adaptação, etc. Apato, galera, pra quem não sabe, pra quem mora aí no Brasil, Apato é apartamento aqui no Japão. A gente fala Apato aqui. Então, na verdade, tem uma história bem engraçada de quando eu cheguei no apartamento. Porque assim, galera, eu acho que a maioria de vocês sabem, aqui no Japão não pode entrar de calçado dentro do apartamento, dentro da casa, seja lá onde for. Existem até restaurantes e outros ambientes que você tem que tirar o sapato para entrar. Nas casas principalmente, tipo, não pode mesmo entrar de calçado. E o que eu fiz logo que eu cheguei no apartamento? Entrei de tênis no apartamento. E o pior de tudo foi que eu não tava sozinho. Na época, quando eu cheguei, a empresa que eu ia trabalhar foi uma pessoa lá buscar a gente no aeroporto e depois levou a gente pro apartamento. Até então, eu não sabia. Pra mim, era o motorista da empresa que tinha ido buscar a gente e levado pro apartamento. E aí a gente foi batendo um maior papo até o apartamento. Chegando lá, ele desceu do carro e começou a ajudar a descarregar as malas, porque a gente tava com umas malas grandes e tal. Então ele desceu e começou a ajudar. E aí, tipo, eu falei, não, vou lá correndo pra ajudar também, né? Não vou dar uma de folgada aqui, deixar ele carregar as malas sozinho. Aí eu desci correndo assim, peguei as malas junto com ele, e aí eu fui no embalo e peguei as malas e coloquei dentro do apartamento pra ajudar. Só que eu tava de tênis. Aí, quando eu entrei, ele pegou e olhou pro meu pé assim, tipo, sério que você tá entrando de tênis aqui dentro? E aí eu olhei pra Lika e ela também tava olhando assim, com o olhar, você é burro? Mas galera, tipo, eu nem lembrei que não podia entrar de tênis no apartamento. E aí eu fiz isso. E aí, pra completar a história, esse cara que tava ajudando, que foi buscar a gente, ele era um dos chefes da empresa na época. Pois é, aconteceu isso comigo. Mas, respondendo a sua pergunta, a adaptação foi bem rápida, porque a gente se mudou para um Léo Palace. O Léo Palace, galera, explicando para vocês rapidinho que estão aí no Brasil e não sabem, é uma kitnet, é um apartamento bem pequenininho, só que a vantagem desses apartamentos é que já vem com tudo. Ele vem com geladeira, vem com TV, internet, máquina de lavar, então você não precisa gastar com nada quando você chega. Então essa que é a vantagem, você tá acabando de chegar no país, então cada um, às vezes você pode ter dinheiro, mas se você não precisar gastar, é melhor. Então esse tipo de apartamento que te oferece toda a estrutura é muito bom. Então a nossa adaptação foi rápida, assim, apesar do apartamento ser bem pequenininho, nós chegamos e ficamos 6 meses no Léo Palace, e então foi bem da hora, assim. Logo que eu cheguei do Brasil, a gente foi pra esse Léo Palace e eu achei muito legal. Eu achei bem da hora mesmo. Então bora pra próxima pergunta. Foi o J Martins _TAC que mandou. E a pergunta foi a seguinte: como foi o primeiro dia / semana de trampo na fábrica? Expectativa versus realidade. Então, cara, isso é uma coisa bem interessante. Eu vou falar por mim, tá? Quando eu tava pra vir aqui pro Japão, eu conversei com algumas pessoas que já tinham morado aqui ou que estavam aqui, e eu perguntava como que é o trabalho aí, tipo, eu queria saber tudo. E aí, quando você faz esse tipo de pergunta, você vai receber vários tipos de respostas, porque tem gente trabalhando em tudo quanto é lugar aqui no Japão e as experiências são diferentes. Então o que eu fiz? Antes de vir pra cá, eu fiquei imaginando o pior cenário possível. Eu falei, mano, pode ser que eu chegue lá no Japão e aí eu vou trabalhar num lugar muito zoado, que eu não ia gostar. Eu fiquei imaginando vários problemas que poderiam ter nesse trabalho. Porque daí quando eu cheguei aqui, o meu primeiro trabalho foi numa fábrica onde faziam condensador cerâmico, que são umas pecinhas minúsculas assim que vão em tudo que você imaginar, no seu celular, na sua TV, no carro, no avião, em tudo quanto é equipamento eletrônico vão esses condensadores. E era nisso que eu tava trabalhando. Então eu cheguei, o lugar era tipo limpinho, climatizado, o serviço era bem leve, era tudo de boa, assim. A única coisa que tipo eu não estava acostumado, porque como eu trabalhava de vendedor no Brasil, a maior parte do tempo eu tava na minha mesa, sentado com as minhas coisas. E aí aqui no serviço que eu entrei, tinha que ficar 12 horas em pé. Então assim, foi a única coisa que eu estranhei no primeiro dia. Não é que eu estranhei, foi que o nosso corpo não está acostumado com determinadas coisas. Então ficar tipo de cara 12 horas em pé foi o único ponto negativo que eu senti no primeiro dia, assim. Mas é uma coisa que com o tempo se acostuma, assim. Sei lá, acho que na primeira semana eu já tava muito de boa, assim. Já tinha acostumado bastante, já tinha gostado bastante do meu primeiro emprego
emprego que eu tinha conseguido aqui no Japão. Então foi isso, cara. No meu caso, a adaptação no trabalho foi bem rápida. Porém, nesse tempo que eu tava lá, eu vi pessoas chegarem e achar o serviço ruim, achar o serviço pesado, não conseguir se adaptar de jeito nenhum. Então por isso que eu tô dizendo que no meu caso foi tranquilo, foi de boa a adaptação, certo? A próxima pergunta é do R. Suzarte. Qual foi o rolê mais aleatório que você fez no Japão? Cara, eu acho que o rolê mais aleatório que eu fiz foi em Tóquio, porque lá você vê de tudo, cara. Realmente parece outro mundo lá. Tóquio, você vê muito estrangeiro e, tipo, é estrangeiro do mundo inteiro, assim. Todas as raças misturadas e possíveis você vê em Tóquio. É como se fosse uma 25 de março, tá ligado? Mano, é muita gente mesmo. E aí você vê, assim, uma galera vendendo boné, roupa de hip hop. Aí, tipo, mais pra frente tem loja de kimono. E aí, mais pra frente você anda, tem um Neko Café. Pra quem não sabe, é esses lugares que você entra pra tomar um café e tem um monte de gatinho solto pra você ficar fazendo carinho, brincando com os gatos. Então, com certeza, Tóquio foi o rolê mais aleatório, porque lá, cara, você encontra de tudo. E aí, no próximo bairro que você vai lá em Tóquio, é o bairro onde tem toda a tecnologia, é um lugar ótimo pra você comprar peças de computadores e eletrônicos. E aí, no outro bairro é o bairro dos otakus, onde você vai encontrar action figures e coisas de jogos e não sei o que mais. Então, com certeza, Tóquio é o lugar mais aleatório, mas no sentido positivo, porque é um lugar que vale muito a pena conhecer, porque ele realmente parece outro mundo além do Japão, assim, é bem diferente e eu recomendo pra todo mundo. Na verdade não precisa nem recomendar isso, né? Porque todo mundo que vier pro Japão, com certeza o primeiro lugar que vai querer ir é Tóquio. A próxima pergunta é do VD Binf. Acho que é isso. E a pergunta dele é: como é a vida para os solteiros em Izumo? Entre parênteses, claro, considerando o que você sabe, já que é casado. Tá querendo me complicar, né? Zoeira, cara. Bom, o que eu posso te dizer é que a vida para os solteiros aqui em Izumo não é muito fácil, cara. Porque, basicamente, essa cidade aqui é uma cidade onde tem muitos casais, cara. E poucos solteiros. Isso tanto homens quanto mulheres. E, além disso, não existem muitos lugares pra você ir conhecer pessoas diferentes. Tipo, balada, não tem. Barzinhos, tem alguns. Porém, não são muitas opções, como nas cidades maiores, tipo Osaka, Tóquio, sei lá, outros lugares aí, Hiroshima, onde tem um monte de balada, onde tem vários brasileiros e brasileiras solteiras. Então, o que eu posso te dizer, sem querer te desanimar, é que Izumo realmente é uma cidade mais para casais. Só que isso não quer dizer que você não pode vir para cá e encontrar, sei lá, o amor da sua vida aí, alguma brasileira solteira ou japonesa ou sei lá, mano, filipina. Eu não sei, cara. No geral, não é um lugar tão bom para os solteiros, mas pode ser que o amor da sua vida esteja aqui, sei lá, né? Ali, vai saber. A próxima pergunta é do Xande.Avelino. E ele perguntou o seguinte: vocês pretendem ter mais filhos? Um irmãozinho ou irmãzinha pro Arthur? Cara, não está nos planos, mas se vier, com certeza vai ser muito bem-vindo. Por mim, eu gostaria de ter mais um agora. Só que a Lika não está querendo muito porque gravidez não é uma coisa fácil, galera. E pro homem é fácil, só que pra mulher, eu que acompanhei toda a gravidez de perto e vi o parto, eu entendo ela não estar preparada para ter outro filho nesse momento, certo? Então é isso aí, Xande. A próxima pergunta é do RZ Suporte e ele perguntou o seguinte: como funciona o sistema de saúde pública? Aqui no Japão não existe um programa tipo SUS aí no Brasil, por exemplo, mas aqui você é obrigado a ter tipo um plano médico, assim. Se você estiver trabalhando, você vai pagar o Shakai Hoken pela empresa, que é o plano médico aqui do Japão. Se, por exemplo, você vai no médico e ia pagar R$1.000 numa consulta X de qualquer coisa, com o Shakai Hoken você vai pagar R$50, tá ligado? Tipo, é uma diferença gritante no valor se você for pagar uma consulta avulsa ou se você tiver um plano médico, um Shakai Hoken. Se você não estiver trabalhando numa empresa, se você for autônomo, por exemplo, você pode pagar um plano médico da prefeitura,
que daí chama, acho que Cocomin, alguma coisa assim, e aí funciona mais ou menos igual, só que é um pouquinho mais caro, eu acho. Eu não sei porque eu nunca precisei usar o Cocomin, porque eu sempre usei o Shakai Hoken da empresa, e é isso, cara. E assim, o suporte é excelente. Por exemplo, a Lika, quando ela engravidou, ela teve todo o suporte necessário, os valores também foram bem mais baixos do que o que seria realmente se a gente não tivesse nenhum plano. E aí, por exemplo, várias consultas foram grátis. O Arthur, ele até hoje, ele faz consulta grátis e pega remédio de graça. Então, realmente, o sistema de saúde aqui do Japão é muito bom nesse sentido. Porém, eu sinto que a medicina aqui no Japão é um pouquinho atrasada em relação a algumas coisas, tipo, até culpa da cultura aqui do Japão, eu acho, cara. Só pra simplificar, a medicina aqui no Japão é um pouco atrasada porque eles não querem dar o braço a torcer em alguns lugares de que, tipo, tem que se atualizar, tem que evoluir um pouco mais. Então, resumindo, é isso, galera. Eu acho o sistema de saúde bom aqui no Japão porque você tem muito suporte quando você precisa, porém, em algumas coisas eu acho que a medicina aqui no Japão é um pouquinho atrasada, certo? A próxima pergunta é do Carlos Luiz Rocha, e ele perguntou o seguinte: como é a segurança no seu bairro? Carlos, pra ser bem sincero com você, eu acho que mesmo que não tivesse policial aqui, ainda assim não ia ter criminalidade. Isso daí é uma pergunta bem interessante até, Carlos, porque aí no Brasil a gente tem mania de, tipo, se você tá andando em um lugar que você acha suspeito, um lugar que você tá sentindo que pode acontecer alguma coisa, você já fica meio cabreiro, né? Você fica meio que olha pra trás, toma mais cuidado pra andar nesse lugar. E quando eu cheguei aqui no Japão, eu ainda tava com essa mania. Eu andava nos lugares assim e eu ficava meio atento, ficava sempre meio atento. Hoje em dia, se eu tiver que sair daqui 3 horas da manhã pra ir andando aqui no Combini, na loja de conveniência que tem no próximo quarteirão aqui, eu vou andando com o celular na mão, com dinheiro no bolso assim, porque eu tenho certeza que não vai acontecer nada. Aqui eu posso dizer que eu tenho mais medo de assombração do que de ser assaltado. E isso é uma coisa muito boa pra mim, porque é liberdade, Carlos. É liberdade de você poder andar de carro com a janela aberta e saber que não vai acontecer nada, você poder sair com a sua família e ter certeza de que não vai acontecer nada de ruim, que ninguém vai te assaltar e nem nada disso. Então isso pra mim não tem preço, e realmente é uma das coisas que eu mais gosto aqui no Japão. Eu sempre falo isso nos vídeos, uma das coisas que eu mais gosto aqui do Japão é a segurança, certo, Carlos? Então bora pra próxima pergunta aqui. Foi a Bia Kiyukawa que mandou essa pergunta, e aí ela escreveu o seguinte: o que achava de trabalhar na Murata? Sua opinião bem sincera. Então, Bia, foi o que eu falei na outra pergunta. Eu me adaptei rápido e é assim, na Murata existem vários setores, então são vários tipos de trabalho, né? O trabalho que eu caí, a sessão que eu caí, eu gostei bastante, eu me adaptei bem rápido, e na época que eu entrei, a galera, no geral, assim, era uma turma muito legal, assim, eu gostava de todo mundo que trabalhava comigo, então, assim, o ambiente era legal, o trabalho era muito bom, só que como nada é perfeito, com o tempo aqui no Japão, Bia, tem muita gente que vai embora, aí chegam outras pessoas, e nessa rotatividade de pessoas, acabaram indo embora bastante pessoas que eu gostava e entraram pessoas que eu não gostei tanto de conviver, pessoas que realmente foram bem ruins, assim, de trabalhar junto. Isso é uma coisa que eu não posso colocar como uma coisa ruim a respeito da Murata, porque eles não têm culpa nenhuma disso. E isso é uma coisa que acabou deixando a minha experiência de trabalho ruim lá, porém isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Aí no Brasil você pode trabalhar em um lugar onde você não se dê bem com as pessoas que trabalham junto com você, e no Japão aqui não é diferente. Mas o trabalho em si, eu não tenho do que reclamar, eu gostei bastante da época que eu trabalhei lá, e é isso, Bia, eu realmente, sobre o trabalho em si, eu não tenho do que reclamar. Beleza? Então bora para a próxima pergunta aqui, que foi o Vitão, é o Veton_N. Já foi ameaçado por ser estrangeiro? Está constante em Tóquio as ameaças com brasileiros. Sério, cara, eu acho que eu tô meio por fora desse assunto, eu não vi nada a respeito, eu preciso pesquisar sobre isso, cara, porque eu não vi nenhuma ameaça e também nunca fui ameaçado. Até porque se ameaçar, maluco, aqui é Corinthians, velho, os caras não é louco, mano.
A próxima pergunta aqui é do Alex J. Cardenas. O Alex, se eu não me engano, o Vitão também, já mandaram perguntas nos outros vídeos aí do Respondendo os Inscritos. Que, tipo, tem uma galera que é bem das antigas aí, né? E a pergunta do Alex foi a seguinte: qual foi o incentivo pra você poder criar o canal, maninho? Manda um salve. Salve, mano! Tamo junto, Alex. Você é desde as antigas aí, com certeza tamo junto, mano. Então, quanto ao canal, desde que eu cheguei aqui no Japão, eu sempre tive vontade de criar um canal, mas eu não tinha coragem, cara. Na verdade, eu tinha bastante medo do que as pessoas iam pensar, meus amigos, minha família, conhecidos em geral, o que eu acho que é bem normal pra quem resolve criar conteúdo, assim, é um medo que todo mundo tem. Porém, veio essa pandemia e, manos, eu falei, dane-se, velho, não vou ficar preocupado com o que os outros vão ficar pensando, e fui e criei. Eu vi que isso daí era uma besteira minha e que eu acabei só perdendo tempo, porque se eu tivesse criado o canal talvez há 5 anos atrás, talvez hoje eu tivesse um resultado bom já no canal, né? Mas beleza, tá em tempo, eu tô muito feliz com todo mundo que chegou aqui no canal, com todo mundo que tá apoiando. Então é isso, fica a dica aí pra todo mundo que tiver vontade de fazer qualquer coisa, seja lá o que for, mano, só vai, velho, só vai. Eu falei isso no último vídeo e eu falo de novo, mano, se você tá com vontade de fazer qualquer coisa, seja lá o que for, só vai e faz. E não fica se importando com o que os outros vão pensar. E a próxima pergunta é do Jfelipe02. Música em japonês preferida? Cara, eu não costumo escutar muita música japonesa, mas as músicas em japonês que eu mais gosto são as músicas de anime, cara, e tem música muito antiga, assim, que muita gente não conhece, e eu acho que é a que eu mais gosto, assim, que é uma música que chega até a escorrer suor masculino dos meus olhos quando eu escuto, é Pegasus Fantasy, que muitos de vocês nem devem conhecer, pelo menos a galera mais nova aí, mas quem é das antigas e já assistiu Cavaleiros do Zodíaco sabe que música que eu tô falando. Essa música é muito foda, velho. E a última pergunta é do Arthur Dragnel 15, eu acho que é assim que fala, maninho, se eu tiver falado errado, me desculpe. E a pergunta que ele mandou duas na verdade, mas aí eu só selecionei uma pra responder, beleza, Arthur? Não fica chateado não. A pergunta dele foi a seguinte: compensa trabalhar muito, entre aspas, mas morar num país como o Japão? Essa resposta também é uma resposta bem complexa, porque assim, depende de cada um, cara. Muitos brasileiros vêm pro Japão, porém, cada um com um objetivo diferente, cara. Que nem no meu caso, eu já vim com a intenção de morar aqui no Japão, então o estilo de vida que eu levo aqui, ele é diferente do que, por exemplo, uma pessoa que veio pra cá com a intenção de juntar dinheiro rápido e voltar pro Brasil logo. No caso dessas pessoas que vêm com essa intenção de juntar dinheiro o mais rápido possível e voltar pro Brasil, a vida pode ser um pouquinho mais estressante. Por quê? Porque provavelmente você vai escolher um trabalho que te pague mais, porém é um pouco mais cansativo, ou a carga horária é muito alta, porque aqui no Japão você realmente ganha um dinheiro melhor quando você faz horas extras. Então assim, se você quer juntar dinheiro rápido, tipo, você pode fazer 3, 4, 5 horas extras, dependendo do lugar que você trabalha, e aí com certeza você vai juntar muito dinheiro em um curto período de tempo, porém você acaba não levando uma vida tão divertida, provavelmente não vai aproveitar tudo que o Japão pode te dar como um estilo de vida bom aqui, por exemplo. No meu caso, como eu vim pra morar, como eu já me estabeleci aqui no Japão e não tenho mais intenção de voltar pro Brasil, eu não preciso levar um estilo de vida tão rígido assim, entendeu? Então a minha carga horária de trabalho é como uma carga horária normal de trabalho aí no Brasil, 8 horas por dia, então eu posso levar um estilo de vida mais parecido com o que tem aí no Brasil. É claro que o ruim é estar longe das pessoas que você gosta, dos seus amigos, da família. No meu caso, a minha família tá aqui, só que a família da Lika tá no Brasil, então por esse lado é ruim. Mas em relação ao trabalho, é como eu falei, cada um tem seu objetivo, então essa resposta ela é bem complexa, mas no meu caso eu não tenho essa dificuldade por causa disso que eu expliquei. Eu não tenho intenção mais de voltar pro Brasil, então eu procuro levar uma vida mais parecida com o que eu tinha aí no Brasil antes de vir pra cá, certo?
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que mandaram as perguntas, mesmo as que eu não consegui ler hoje, porque o vídeo já tá muito comprido. Galera, não esquece de me seguir lá no Instagram, porque foi lá que eu abri uma caixinha de perguntas e aí o pessoal mandou as perguntas por lá. Então me segue lá, porque a gente consegue trocar uma ideia. Você pode me mandar ideias de vídeo, pode trocar ideias sobre qualquer coisa, anime, game, dúvidas que você tem sobre o Japão. Então me segue lá. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, porque você vai receber uma notificação braba de todos os vídeos que eu postar aqui. E de quebra ainda me ajuda aqui, porque, manos, eu vou estar realizando o meu sonho de ser um youtuber famoso e que nem o Whindersson Nunes, Felipe Neto, só que não. Mas é isso, galera. Muito obrigado como sempre. Vocês são muito fera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Foi!